Olá, meus amores do oitavo ano. A praia está de volta com a aula de número 34, ok? Embolou aqui, quase não saiu 34. Então, gente, a gente vai recapitular mais uma vez as vozes do verbo. Então, é um assunto bem fácil, certo? Que são 3 as vozes do verbo: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Mas hoje a prova vai revisar com vocês a questão de transferir, ou aliás, transformar, não é transferir, transformar da voz ativa para a voz passiva e vice-versa, da voz passiva para a voz ativa. Então, quem tem dúvida em fazer esse processo vai aprender agora, certo? Vamos relembrar então, transformação de uma frase na voz ativa para a voz passiva, mas primeiro vamos relembrar o que é voz ativa. Todos vocês já sabem. É quando o sujeito pratica a ação. Por exemplo, eu tenho o sujeito o aluno e esse sujeito está fazendo o que? Fez uma ação. Ele fez o trabalho de casa, ok? Então, ele praticou uma ação. Qual foi a ação dele? Fazer o trabalho de casa. Então, logo, o aluno que é sujeito está na voz ativa, ok? Temos também a voz passiva. Lembram-se que a voz passiva ela divide-se em duas: a voz passiva analítica e a voz passiva sintética, ok? Na voz passiva analítica é aquela em que nós encontramos justamente o agente da passiva. Na voz passiva sintética vem acompanhado de quê? Do pronomezinho se, ok? Então, observe, o trabalho de casa foi feito pelo aluno. Então, a gente vai analisar toda essa transformação de acordo com cada funçãozinha desses termos na oração, certo? Vamos observar aqui, analisando os exemplos dados, se observa o quê? Então, no primeiro exemplo, que estava na voz ativa, o que é que nós vamos observar? O aluno, que é sujeito, fez o trabalho de casa. Então, observe. O verbo fazer, quem faz alguma coisa. Então, o verbo fazer chama-se verbo transitivo direto. Lembram que vocês estudaram transitividade verbal? A transitividade verbal justamente classifica os verbos em verbo transitivo, intransitivo, certo? E verbo de ligação. No caso da voz ativa, nós vamos ter sempre um verbo transitivo direto. Por quê? Porque a gente vai ter sempre um objeto direto que é o complemento desse verbo transitivo. Então, o aluno que é sujeito faz, né? No caso, fez o quê? Observe que eu faço a pergunta ao verbo fazer, ele fez o quê? Logo eu descubro que ele fez o trabalho de casa. A nossa missão aqui é compreender como transformar esse sujeito aqui, que é o aluno que está, o sujeito ativo, né? O verbo está na voz ativa, transformá-lo na voz passiva. Então, observe que o que era objeto direto lá na voz ativa passou a ser o quê? Passou a ser sujeito, certo? Então, o trabalho de casa, que era objeto direto na voz ativa, ele na voz passiva passa a ser sujeito. Observe também que o verbo fez, né? Nós vamos fazer o quê? Sempre na voz passiva analítica, lembre-se que nós vamos ter uma locução verbal. E essa locução verbal é sempre composta por quem? Pelo verbo ser ou verbo estar. No caso aqui eu tinha fez, né? Que era um verbo transitivo direto. Ele não saiu, não foi extinto, não saiu da frase. Está aqui, feito, que é do verbo fazer. Mas eu tive que colocar uma locução verbal, ou seja, foi feito. Tem que ter o verbo auxiliar, no caso, o verbo ser, foi feito para formar uma locução verbal, isso na voz passiva. E quem era sujeito lá? O aluno. Quem foi que fez o trabalho? Não foi o aluno? Logo, o trabalho de casa foi feito por quem? Pelo aluno. Observe que o aluno que era sujeito passou a ser aqui, agente da passiva. Lembram-se? Na voz passiva analítica, nós vamos ter sempre o agente da passiva, que esse agente da passiva é sempre acompanhado dessas preposições. Pelo, por ou pela, ok?
Então, vamos observar aqui mais o outro exemplo. O aluno fez o trabalho de casa. O aluno sujeito passou a ser o quê? Agente da passiva. Fez, nós temos o quê? Uma locução verbal, ok? Então, o sujeito ele passa a ser agente da passiva quando eu transformo da voz ativa para a voz passiva, ok? Então, aqui, ó, fez, foi feito, nós tivemos uma locução verbal, certo? Nesse outro exemplo, que agora nós vamos ver as transformações de uma frase na voz passiva para a voz ativa, certo? Então, o contrário, está na voz passiva e nós vamos colocar agora na voz ativa, ok? Então, ó, aquele exercício foi resolvido pelo aluno. Observe que o sujeito é quem? Aquele exercício. Foi resolvido, nós temos aqui uma locução verbal, sempre com o verbo auxiliar. Ou você vai ter o verbo ser ou o verbo, né, estar. Então, aqui nós temos o verbo ser. Foi resolvido pelo aluno. Pelo aluno que está acompanhado pela preposição pelo, nós chamamos de quê? Agente da passiva, certo? Então, aquele exercício, quando eu vou transformar ele na voz, aqui está na voz passiva. Agora eu vou transformar na voz ativa. Então, quem é agente da passiva, na voz ativa passa a ser sujeito. Observa, ó, pelo aluno, então eu vou colocar aqui quem? O aluno. Então, se ele foi resolvido, aqui eu vou tirar o verbo ser, que é o verbo auxiliar, e resolvido, da forma, no caso aí está no particípio, eu vou ter que colocar em uma das pessoas, primeira, segunda ou terceira pessoa, ou do singular ou do plural, certo? Então, agora é a sua vez. Qual é a sua missão agora, certo? Em casa, você vai pegar essas 3 frasezinhas e quando for em uma das nossas aulas interativas, certo? Na próxima semana, talvez, né? Então, na próxima aula interativa, vocês vão me dar a resposta dessas transformações aqui. Vocês vão transformar o rato roeu a roupa do rei de Roma, que está na voz ativa, vai transformar na voz passiva. Assim como a garota colheu flores, também vai transformar na voz passiva. E o professor corrigiu a lição. Todos os 3 exemplos estão na voz ativa e vocês em casa vão transformar na voz passiva, ok? Beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.